Irmão do céu. Tô gritando com esse novo episódio de Amazing Digital Circus. Sério, foi como se a Ghost Works tivesse pegado meu vídeo da Agatha, visto e dito. É esse daqui mesmo, viu? Eu tô simplesmente abismada de quão bom tá ficando essa série. É uma surpresa em cada esquina assistindo. Mas, vamos lá, a gente precisa falar sobre o desenvolvimento de personagem que a Agatha, o Kingo e o Jax tiveram nesse episódio. E, é claro, a nossa tendência como seres humanos de esconder nossos defeitos. Senão eu vou ficar maluca! Oi, eu sou a Nil. E nossa senhora, esse episódio trouxe tantas camadas e nuances para todos os personagens de uma maneira que eu não sei nem como começar a explanar o meu ponto de vista aqui. Mas já adianto que o foco maior da minha análise de hoje vai ser sobre a conversa do Kingo com a Agatha. E o que a gente pode aprender sobre como se relacionar com os outros e principalmente como aprender a se amar. Então a gente vai contando sobre como foi o episódio e analisando, ok? E se você não assistiu, vai agora! Porque esse episódio é tudo e mais um pouco. E é claro, muitos spoilers daqui pra frente. O episódio começa com Zubul sendo encontrado pela Pomni e pelo Jax, e ele disse que está se escondendo do Caim, que quer porque quer que o Zubul participe das loucuras dele. E ele fica cantando Daisy Bell na porta dele quando ele não vai. Enfim, o Jax, sendo o babaca que ele é, entrega o Zubul pro Caim e diz que a aventura de hoje vai ser mais curta, porque ele tem que arrumar a cerimônia de premiação do melhor personagem. E nessa hora eu pensei, uau, que meta! Porque se vocês não sabiam, tava rolando antes do episódio sair uma votação no Twitter da Glitch Production exatamente sobre isso. E eu fiquei, vale, que massa que eles vão integrar essa votação aqui no episódio, né? Enfim, o Zubul manda o Caim se lascar e diz que não vai participar de aventura nenhuma. E o Caim dá uma leve tiltada e pergunta pro Zubul o que ele quer. E eu juro, nessa parte a água que eu tava tomando voou longe. Porque do nada ele me solta um. Você quer saber o que eu quero? Eu quero conseguir transar! Irmão, essa foi muito do nada, juro pra você. Eu fiquei com a cara igual a do Jax nessa hora, completamente chocada. Glitch, eu não esperava isso de você. Foi lindo, continue. Caim traz todo um discurso sobre presumir as coisas e que eles precisam confiar uns nos outros e blá blá blá. E até propõe um exercício de confiança com armas, que tem uma arma que a pessoa leva pra uma sala, que tem que descarregar a arma, que tem que atirar no maior rolê. Aí o Jax dá um tiro na pobre da Agatha e o Caim fica puto e taca o foda-se e diz: se lascar então. Todo mundo ganha armas agora. E nessa hora eu pensei: isso é uma péssima ideia. Na mão do Jax, então, péssima ideia. Na hora de escolher as duplas, a Pomni pede pra ficar com a Agatha, mas ela recusa, dando a desculpa de que não queria deixar o Kingo na mão do Jax. E aqui eu fiquei: nossa, isso é muito real. Deixa eu explicar por quê. Quando você tem a tendência de ser um people pleasing, isso é, uma pessoa que tenta de tudo para agradar os outros e ficar bem com as outras pessoas, você coloca o seu valor e o seu senso de validação na mão dos seus amigos, familiares, parceiros e etc. E fica totalmente dependente deles emocionalmente. De uma maneira de que quando a pessoa tenta genuinamente se conectar com você e tenta retribuir o carinho e a atenção que ela tá recebendo de você, você se afasta, recua, como se dissesse: peraí, sou eu quem dou carinho e atenção nesse relacionamento, não você. Você só tem que ficar aí sentado e ser amado por mim. Não precisa fazer nada em troca. Um tipo de pensamento danoso? É sim, mas é a tendência que esse indivíduo tem. Continuando, as duplas são formadas e ficam Jax e Pomni, coisa que a Agatha temia, que acabou acontecendo, Agatha e Kingo, e Zubul e Gengo. E o pequeno parêntese aqui, é muito incrível ver o caminho que a Gengo tá percorrendo. De sair de ser só uma vítima de bullying pra uma pessoa que se impõe e diz não. Que consegue se valorizar, nem que seja só um pouquinho, no meio de toda aquela insegurança. Lindo de se ver, lindo de se ver. O jogo começa e as duplas saem em busca das armas. E a Agatha fica reclamando que o tiro que o Jax deu nela valeu pra ela perder uma de suas vidas. E o Kingo nessa hora produz uma borboleta dourada que restaura a vida que ela perdeu. E tipo, além de mostrar que o Kingo, como desenvolvedor, tem sim poderes sobre o circo digital, serviu também pra fazer um foreshadowing da conversa que eles teriam mais tarde. Achei lindo, viu? Bala vai, bala vem, e a gente testemunha uma conversa do Jax com a Pomni sobre como essencialmente ela deveria abraçar um estereótipo para ser dentro do circo, dizendo que a Gengo era a tristonha, a Agatha era a animada, o Zubul era o ranzinza, o Kingo era o doidão, e ele era o cara engraçado, e que tudo naquele circo não era real. Então ela podia fazer tudo o que ela quisesse e não teria consequência alguma. E assim, essa cena me fez perceber que é esse o núcleo do Jax dentro da história. Ele tá se agarrando à noção de que nada daquilo é real. Tudo é um cartoon. Então ele pode fazer o que der na telha. Irmão, isso aí ainda vai dar muito pano pra manga, hein? Mas falaremos mais sobre isso um pouco mais pra frente.
Então ela decide ser a Pomni, a malvada, e os dois saem por aí em busca dos outros. Bala vai, Bala vem mais uma vez, e o Jax encurrala a Hagrid e ela manda na lata umas verdades pra ele, dizendo que ele tá se aproximando da Pomni só pra tentar corromper ela e tornar ela igual a ele. E eu achei extremamente simbólico ela conseguir tirar uma das vidas dele, porque ela pegou numa ferida, chega a torcer aqui o dedo de tão profundo que o golpe foi. O que me leva a pensar que tem alguma coisa a ver com o Ribbit, ex-parceiro do Jax que acabou abstraindo. Então, ver ele perdendo a compostura foi algo meio assustador, pra ser sincera. Ele tá falhando em manter a fachada e isso aí pode dar um ruim inimaginável. Enfim, avançando um pouco mais, e era nessa parte que eu queria chegar. A Agatha e o Kingo se encontram no cantinho dos perdedores, e ela tá triste por ainda estar pensando no que aconteceu com a Pomni mais cedo. Daí o Kingo chega e pergunta se ela tá triste porque eles perderam o jogo. Mas ela responde que não. E ele pergunta se ela tá triste por algum outro motivo. E ela diz que sim. E o Kingo pergunta se ela quer falar sobre isso. E assim, se você já ficou nessa situação de estar segurando tanta coisa, tanta mágoa, tanto sentimento ruim dentro de você, que na hora que alguém pergunta se tá tudo bem ou se quer falar sobre isso, você simplesmente desaba? Pois é, ela desabou e eu também assistindo aqui do outro lado. Irmão do céu, parece que você tá indo de arrasta pra cima. E ao mesmo tempo parece que tem uma pedra do tamanho do Himalaia sendo tirada de cima do seu peito. Na moral, por que será que a gente guarda tanta coisa ridícula dentro da gente, mesmo sabendo como isso nos faz mal? Daí ela começa a falar que falhou com a Pomni e falhou com o Jax, e como ela tem certeza que eles a odeiam, e sobre como ela tenta ficar no bom lado de todo mundo. Se esforça tanto pra ser aquela pessoa que tá sempre lá pra todo mundo, que apoia, que incentiva, que dá até o que não tem pelo outro, só pra ver aquela pessoa feliz e de bem com ela. E assim, de longe, a gente consegue ver o quão problemático é esse modo de pensar. Se você precisa dar tudo o que tem pra outra pessoa, se você precisa se sacrificar pra ver o outro feliz, se precisa se esquecer em prol do outro, dá pra ver que você não tá lá atrás de amizade ou do afeto daquela pessoa, e sim da validação dela. Um jeito de dizer pra você mesmo que, ei, apesar de eu ser a pessoa mais horrível do mundo, apesar de eu ter milhares de defeitos, apesar de eu não valer nada, aquela pessoa me elogia e diz que eu tô fazendo um bom trabalho. Então, o Kingo manda umas verdades na cara dela. Diz que ela tá colocando pressão demais em si mesma pra amenizar a situação e pra deixar todo mundo feliz. Que quando ela não consegue ou quando ela acha que falhou com as outras pessoas, acaba se martirizando por isso. E isso é um caminho bem retinho pra acabar se odiando em pouquíssimo tempo. Ele conta que as relações, sejam com seus pais, família, amigos, parceiros, até mesmo as relações mais interpessoais, são vias de mão dupla. E que não é justo só uma pessoa fazer todo o trabalho de aparecer, de apoiar, de estar lá quando o outro precisa, se isso não é recíproco e a outra pessoa não tá nem aí. Dar um espaço pro outro, pra outra pessoa crescer e se ajeitar e fazer as próprias coisas, não significa dizer que você tá abandonando ele ou ela. Só que você também precisa do seu tempo, do seu espaço e das suas coisas. Você também precisa zelar por si e em todas as suas relações, senão ninguém vai fazer isso por você. Falando de uma perspectiva bem pessoal agora, eu era, e pra ser sincera ainda sou um pouco, uma pessoa que faz tudo no meu poder pra agradar a outra pessoa. Eu sempre fui muito sozinha, e apesar de eu ter uma irmã e a nossa relação ser boa, nossa diferença de idade é grande e ela tem a própria vida e os próprios relacionamentos. Então, quando alguém se aproxima de mim com a intenção de ser meu amigo, de ter uma relação com a minha pessoa, meu primeiro instinto é dar tudo o que eu tenho pra essa pessoa e me esquecer, e me invalidar, e entregar todo o meu valor na mão daquela outra pessoa, como se fosse um grito de: eu prometo que vale o seu tempo, eu prometo que vale a sua amizade, eu prometo que estarei aqui por você, por favor, não me abandona. Mas que se você olhar por trás dessas palavras, vai ver algo como: eu odeio a minha própria companhia. Eu odeio ser quem eu sou. E eu espero que você, vendo o quanto eu me esforço por nós, consiga olhar para além desses defeitos e ficar na minha companhia. E algum dia poder dizer que eu faço um bom trabalho, que eu sou uma boa pessoa. Mas o Kingo convida a gente a parar um pouco e tirar a carga pesada das nossas costas. E realmente pensar se tudo o que a gente acha que é da nossa responsabilidade é realmente algo que a gente tem que dar conta. Se é realmente nossa culpa como os outros agem e reagem a situações e conflitos dentro da relação. E se realmente vale a pena se odiar por isso. A gente precisa apoiar, ser legal, tratar bem a outra pessoa. Sim, claro. Sempre é bom tratar o outro da mesma maneira que a gente gostaria de ser tratado. Mas também é necessário se cuidar, ter paciência consigo mesmo e entender os seus próprios limites. O que você acha certo e errado, seus valores e quem você é. Sempre tem um jeitinho de demonstrar que você se importa, sem ter que se perder nesse processo.
A sua vida não gira em torno do fulano ou ciclano. Eles são só uma parte de um todo muito maior, que é a sua vida inteira. E, apesar de ser uma tarefa extremamente difícil, quiçá praticamente impossível de ser cumprida, procure se amar e apreciar a sua própria companhia. E se não for possível isso no momento, procure pelo menos se entender ou começar a se entender. Você é a única pessoa que vai te acompanhar do primeiro até o último dia da sua vida. Então é melhor tirar essa companhia do que odiá-la. Nossa senhora, tá bem difícil gravar esse vídeo sem chorar, eu juro. Sabe, na minha vida, principalmente nesses últimos 5 anos, eu já passei por diversos tratamentos e diversos profissionais de saúde mental também. Vários psicólogos e muitos psiquiatras. E posso dizer com certeza que eu tenho marcas de auto-ódio por toda a minha personalidade. Ao ponto de que, se fossem cicatrizes reais, eu acho que eu seria desfigurada além do reconhecimento. Mas, durante todo esse tempo, nenhum desses profissionais chegou pra mim e falou: Ei, nas suas relações de amizade, não é justo que você faça o trabalho do seu amigo, ou que você fique carregando mochila ou dando carona enquanto eles se divertem sem você, ou que você enche os seus amigos de presente, ou que você sempre esteja lá pra eles e quando é a sua vez de ser ajudados, todos dão desculpas e deixam você na mão. Não é justo você fazer todo o trabalho. Você precisa aceitar que essa pessoa que você tanto despreza é você. Uma criança que tem medo de ficar sozinha pelo resto da vida e que aceita levar toda a carga só para não ter que olhar para si mesma. Você é valioso do jeito que é, com defeitos e tudo mais. E assim como o outro precisa de espaço para crescer, você também precisa. Ser pelo menos mais compreensível consigo mesmo é a chave para uma relação melhor, para relações melhores. O Kingo me ensinou isso, uma coisa que nenhum dos profissionais de saúde mental me fizeram entender do jeito que ele fez. E se por um acaso do destino a criadora dessa série um dia ver esse vídeo, eu quero que você saiba que essa cena me mudou. E eu vou me esforçar para me entender melhor agora. Ser mais compreensiva e quem sabe um dia aprender a me apreciar e a me amar de verdade. E isso foi só metade do episódio. Caramba, que série foda, puta merda. Na outra metade do episódio, a gente acompanha o Jax e a Pomni tentando mandar de Vasco o Zubul e a Gengo, e os dois conseguem no final das contas. Teve também uma conversa do Zubul e da Gengo sobre ser quem você é, que também foi maravilhosa. Ai meu Deus, não dá tempo, vai ter que ficar para outro dia. Enfim, os dois vencem a competição e a Pomni brinca dizendo que agora seria a hora que rolaria uma traição e um atiraria no outro. E tipo, ela falou isso brincando, velho. Era meme, meme. Mas aí o Jace, que é um babaca, achou que era uma ótima ideia falar sério e começar a dar uma de babacão supremo pra cima da Pomni. E dizer que ele não tava nem aí pra ela, que todo mundo lá no circo eram os brinquedinhos pessoais dele, e que ele adorava quando os outros sofriam. E tipo, a Pomni ficou naturalmente chocada com isso, né? Então ela partiu pra cima dele, dando-lhe uma boa lapada e pedindo pra ele reagir. E se essa cena fosse aqui na minha região, além da surra ainda rolaria uma chuva de palavrões. Um vai pra baixa da égua era certo. Mas eu tenho teorias. Como eu já tinha mencionado antes, o Jack se esconde atrás de uma fachada, de cara engraçado e de babaca. E quer acreditar que tudo ali no circo é de mentirinha e que as relações não têm consequência nenhuma. E ele faz isso para escapar da dor de não ter conseguido ajudar os seus amigos e da culpa de ter alguma participação na abstração deles. Tanto é que na cena da premiação ele vai no banheiro e essencialmente tem um ataque de pânico. Porque a Pomni é sagaz e consegue ver através da fachada dele. E por mais que ele tente afastar ela, ela sabe que as rachaduras estão começando a aparecer. E ele sabe disso também. Mas eu sinto que teremos mais eventos envolvendo Jax no futuro. Então eu vou esperar para dedicar um vídeo só pra ele. Also, quanto é que eu tenho que pagar pro Kingo ser meu terapeuta? Caramba, o cara conseguiu em 5 minutos o que os psicólogos não conseguiram em 5 anos. The Amazing Digital Circus é uma série porreta de boa. Então comenta aí se você quer que eu fale mais sobre ela no futuro. Ou se você gostaria que eu fizesse análise dos episódios passados também. Poxa, eu comecei do episódio 5, né? Tem muita coisa interessante se falar deles, mas eu quero saber a opinião de vocês. E se você ficou até o final, comenta a frase secreta que é: o Caim tá tiltando, e isso não é um bom sinal. Curte, compartilha e se inscreve se você quiser. E é isso. Tchau!